Em meio à polêmica, o ministro Antônio Dias Toffoli criou um grupo para discutir a lei anticrime. Jair Bolsonaro também comentou sobre ter sancionado trechos que tratam sobre o juiz das garantias. Reportagem de Afonso Marangoni. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli, criou um grupo de trabalho para discutir os efeitos da lei anticrime, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira. Entre as principais mudanças, o texto institui o juiz das garantias, responsável pela condução do processo, mas não pela sentença do caso. Agora, o grupo criado por Toffoli terá até o dia 15 de janeiro para concluir os trabalhos e apresentar uma proposta de ato normativo sobre o tema. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é contra a instituição do juiz das garantias e existia a expectativa de que Bolsonaro vetasse esse ponto da lei. Nesta quinta-feira, o presidente comentou sobre a sanção, dizendo que a medida não prejudica a Operação Lava Jato e o combate à corrupção. E com todo respeito, né? 90% não sabe o que é juiz de garantia e fica criticando. Vai a quarta instância, aqui não existe isso. Isso é automático, pô. Estou fazendo com a consciência tranquila, não é para proteger ninguém, tá? Ficam aí as teorias das conspirações. Bolsonaro disse que, independentemente da medida ser boa ou ruim, não fez nenhum trato com parlamentares sobre vetar o trecho da lei anticrime que trata do juiz das garantias. Na transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente voltou a fazer elogios ao ministro Sérgio Moro e falou sobre as eleições de 2022. O Moro tem um potencial enorme, ele é adorado no Brasil. O pessoal fala em vir candidato a presidente. Se o Moro vier, que seja feliz, não tem problema, vai estar em boas mãos o Brasil, tá certo? E eu não sei se vou vir candidato em 22 ou não. Se estiver bem, pode ser que eu venha. Se não tiver, estou fora, tá? Ele também comentou a determinação da Justiça para que a Polícia Rodoviária Federal voltasse a utilizar radares móveis. O pessoal da indústria da multa está vibrando, hein? Tá legal? Tá vibrando bastante aí. Que o objetivo, em parte, não vou acusar todo mundo aqui, em parte, não é evitar o excesso de velocidade, é arrecadar. E tem alguns espertos, né? Tem as boas pessoas também, mas tem os espertos, ganham muito dinheiro com isso. Bolsonaro defendeu o decreto editado por ele que estabelece a cota mínima de exibição obrigatória de filmes brasileiros nos cinemas. É uma lei, eu tenho que cumprir a lei. Nós fixamos a menor cota da história. Então nós estamos tirando o Estado um pouco de lado. Agora, vamos fazer alguns filmes, não posso zerar a cota. Agora, filmes diferentes dos que vinham sendo feitos. Vamos fazer filme que interessa, filme da história do Brasil, da nossa cultura, da nossa arte, que interessa à população como um todo, ou a grande parte da população, e não as minorias. O presidente disse que a Argentina foi entregue à esquerdalha e que não vai tabelar o preço da carne, como fez a Venezuela. Jair Bolsonaro também declarou que não vai se eximir da responsabilidade em relação ao fundo para financiar as eleições municipais do ano que vem, que é de 2 bilhões de reais. Ele disse que o fundo é lei e que vai analisar se vetará ou não a proposta. Rodrigo Constantino, ainda sobre o juiz de garantias, a questão é saber como é que isso vai ser implementado em todo o Brasil. Pois é, a viabilidade é o grande problema. Eu já disse mais cedo, eu não acho que seja uma questão tão simples de torcida de futebol. Se você defende a instituição do juiz de garantias, você é a favor da impunidade. Não é bem assim. Tem bons argumentos para separar o juiz, o papel acusatório do papel que reúne as provas, tudo bem, mas no Brasil realmente é uma questão de inviabilidade. Agora, mais do que isso, é preciso saber quem está falando a verdade, porque existem informações desencontradas aí. O Major Olímpio, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e outros garantiram que havia ali uma espécie de acordo para o presidente vetar. O ministro Sérgio Moro tinha interesse na celeridade da tramitação no Senado, para aprovar logo como veio da Câmara o projeto. Essa pegadinha, essa casca de banana foi incluída na Câmara pelo deputado Marcelo Freixo, do PSOL, né? Eu não acho que seja um bom argumento saber quem é contra e quem é a favor, mas é óbvio que é alguma coisa que ilustra se você vai no caminho certo ou não, né? E realmente a gente está vendo aí os monstros do pântano, as pessoas que historicamente nunca estiveram muito comprometidas com o combate à impunidade, defendendo a instituição do juiz de garantia, enquanto pessoas como o ministro Sérgio Moro, o juiz Sérgio Bretas e outros, condenando. Então, se eu já acho que o argumento mais forte é para ir contra, quem está contra e quem está a favor é um peso a mais
para ficar contra essa história. E parece que havia ali uma espécie de acordo, pelo menos tácito, que o Moro queria que fosse rapidamente aprovado, mas o presidente iria vetar. Tanto é que o Moro mesmo se manifestou, o que é raro, falando que foi um avanço a aprovação do seu projeto, mas que ele era contra especificamente o juiz de garantia. Ou seja, o Moro se manifestar dessa forma mostra uma contrariedade em relação à postura do presidente. Nada disso pegou muito bem para o presidente. Eu acho que fica aí uma dúvida, um ponto de interrogação muito incômodo, e daqui para frente nós vamos ver a postura, se o presidente Bolsonaro vai caminhar junto ou não com o ministro Sérgio Moro. Ô Zé Maria, nessa semana nós conversamos com o deputado Capitão Augusto, que foi o relator do pacote naquela comissão especial, no grupo especial na Câmara, e ele chegou a falar até numa DIN no Supremo. Será que isso vai parar no Supremo, Zé? Vai sim, normal. Olha, eu queria falar sobre esta live do presidente Jair Bolsonaro. Desde Getúlio Vargas, daquela introdução dele na comunicação, né, o Departamento de Imprensa e Relações Públicas, eu nunca vi nada tão diferente do que essa live do presidente Jair Bolsonaro, corajosa, e eu duvidava que ele mantivesse essa sequência. Toda quinta-feira fala um comunicado direto, aberto, corajoso com o público, com o cidadão, mesmo em viagem para o exterior, de lá do Japão ele fez live, da Argentina não, dos Estados Unidos ele fez lives, enfim, por onde passou. Então é uma comunicação nova, aberta e diferente. Ninguém nunca viu um presidente da República de forma tão aberta, sem gravata ali, sem assessoria, só com o tradutor de Libras, né, coçando a cabeça, com aquele óculos, demonstrando as suas emoções. Nunca houve nada parecido, e só os historiadores é que vão demonstrar se esta comunicação direta valeu a pena ou não. Sobre esta lei anticrime, olha, Tiago, eu aprendi aqui de que uma lei ela só é madura, segura, boa, depois de passar por várias instâncias. As oficiais, Câmara, Senado e sanção do presidente da República, e por último, o Judiciário. Só depois que passa pelo Judiciário que a lei é considerada madura, aplicável e boa. E este será um grande teste. O presidente publicou também de que nós devemos fazer as nossas apostas, e as apostas no Supremo Tribunal Federal sempre têm saído de uma maneira diferente do que todos queriam. Mas olha, Tiago, eu tenho analisado esta lei de forma diferente. É aquela história do copo por meio d'água, está mais cheio ou mais vazio? Para mim está mais cheio. A lei é boa, perdeu capítulos importantes aí durante o processo, mas é muito boa. Ela não se resume ao juiz de garantias. Veja bem, esta lei permite o confisco alargado de bens. É uma maneira nova de investigação. Tomar o dinheiro dos bandidos, dos traficantes e dos corruptos. Tem que tomar o dinheiro deles também, isso é muito importante. Eu defendo a lei por isso. Tem outros pontos bons, como a legítima defesa, ou seja, um sequestrador, ele pode ser morto sim, e o profissional da defesa, ou mesmo o cidadão, tem direito a uma defesa especial como legítima defesa. Além disso, o tempo máximo na cadeia vai passar com a aplicação da lei de 30 anos para 40 anos. Isso é importante. Além disso, a decisão colegiada para proteger juízes, um grupo de juízes que vai julgar o crime organizado para evitar que um só juiz assuma toda a responsabilidade e todo o risco. Então, Tiago, é natural, um processo natural, um caminho natural, que uma lei passe pelo judiciário, e lá na frente nós veremos que a lei anticrime é muito mais do que este juiz especial que está sendo julgado pelo povo agora e que será julgado no Supremo.